E aí, pessoal, e parece que Mancini definiu o time, sem dúvidas, com uma forte escolha. Você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O que a gente pode falar da ideia de time do Grêmio para o jogo contra o Atlético Goianiense? Essa é a questão da hora. Essa é a questão da hora. As discussões foram feitas e o treino de terça, o treino de quarta, o treino de quinta, o treino de sexta e também o treino de sábado. Vamos falar um pouco dos bastidores da ideia de time que parece estar na cabeça do treinador, porque as confirmações estão feitas e uma escolha claramente parece dominar o ambiente novo do Grêmio, o ambiente de Denis Abraão e também o ambiente principalmente, eu diria principalmente, do treinador Wagner Mancini. Aquela tendência original, lá, surgida na primeira lista de relacionados, ainda no jogo contra o Juventude, de escolha de cascudos, se confirma. Wagner Mancini pega o caminho dos cascudos para tirar o Grêmio da segunda divisão. Fica evidente isso. A disputa foi vencida pelos cascudos e é com eles que nós vamos até o fim. Isso tem preço? Não tenho dúvida. Por quê? Porque fica muito claro a ideia de que os mais experientes estão mais firmes nesse momento e de que muitos dos jovens têm, para avaliação interna, uma ideia de que as coisas não vão funcionar. Nós vamos ponto a ponto colocar isso. Olha que interessante. Goleiro não se discute. Não é uma questão conceitual aos cascudos. Não. É claro, ninguém vai querer contratar um goleiro. Não é isso. O goleiro é Breno hoje. Breno hoje, que inclusive, já falei isso no último vídeo, na última entrevista disse: estou com confiança mais uma vez e o ambiente está muito melhor. Muito melhor. E fica evidente isso quando a gente conversa com 3, 4 pessoas. Aquela dificuldade do relacionamento com o staff do Filipão terminou, mas os resultados precisam vir. E as escolhas dentro do campo também são nessa linha. O discurso dos dirigentes, que foi de fazer a transição e utilização dos meninos, não pegou. E aí eu acho interessante a gente fazer uma meia-culpa. Eu apostei muito em muitos desses meninos. Apostei muito neles. Vocês sabem, defendi isso. Só que hoje a gente precisa entender que alguns não conseguiram, outros precisam de mais tempo, outros, claro, deram resultado e podem sim fazer a diferença. Mas olha, interessante como isso está bem definido dentro exatamente dessa organização. Amanhã, quando o Grêmio viajar, nós vamos ter a lista e isso vai acabar se confirmando. Olha só, Breno, ninguém discute, certo? Acabei de falar sobre isso. Na lateral direita, também ninguém discute Wanderson. Ninguém discute Wanderson. Então Wanderson é titular absoluto. Por que é importante eu frisar isso? Porque não é nada contra jovem. Não é nada assim, não quero os meninos. Não, não é isso. Não é isso que está em discussão e não é isso que está em pauta. Tem e está em pauta é o contrário. Não é porque é menino que é bom. É essa a pauta. A discussão ficou essa. E aí a gente tem a primeira questão. Juan foi posto em discussão. Inclusive, tecnicamente. Porque, segundo a avaliação de muitos, ele tem falhado e isso tem sido ruim pro Grêmio dentro do jogo. E por isso a opção, neste momento, por Paulo Miranda. Eu disse que Jeromel treinou, mas ainda será preservado e não viaja. Jeromel fora. Então, Paulo Miranda com Juan no banco de reservas. Na zaga central, Walter Kahneman, sem discussão. Kahneman, eu não preciso aqui fazer nenhum tipo de comentário com relação a Walter Kahneman. Na lateral esquerda, Rafinha. Guilherme Guedes é um outro caso muito parecido, não parecido com o Juan, mas que está fora da discussão. Fora da discussão do Grêmio nesse momento. A avaliação é disperso, com muito pouca leitura tática, o jogador que vai precisar muito, deveria inclusive estar na transição ainda, segundo quem me disse isso. Para te ter uma ideia do tamanho. E na transição já se diz que o Thiago Rosa é melhor que o Guilherme Guedes. Então, a gente está aqui para relatar acertando ou não. No meio-campo, da mesma maneira. Mais uma vez, e perderam muito espaço Fernando Henrique, Bobsi
e o próprio Sarará. O Sarará, a leitura é ótima, tá? Todos elogiam muito, o Fernando Henrique da mesma forma. Mas para esse momento, Thiago Santos, Vijaçante. Lembrando que o Lucas Silva, que também tem muito conceito interno, está suspenso e não viaja. Mas tem conceito interno, está sendo respeitado, vai jogar em alguns momentos. Os titulares são Thiago Santos, Vijaçante. O meia é Jean-Pierre. O meia é Jean-Pierre, por falta de outros. O Jonathan Robert está totalmente fora da ideia dos planos e o Campaz também. O Campaz também, entendendo o momento que o Campaz vai precisar mais tempo, vai precisar adaptação, vai precisar inclusive passar por entendimento de evolução tática. Não vem a condição de resolução de problemas para este momento para o Campaz. E a gente segue na linha de frente com a mesma ideia. O conceito sobre Ferreira também é na linha de que tem que entrar com o tempo. Vê só, o Ferreira tem 24 anos. Vê como o Grêmio atrasou a evolução desses jogadores que muitos pararam no tempo. O Juan é um caso clássico disso. O Juan foi jogar esse ano. Né? O Ferreira, algumas oportunidades a partir da venda do PP. Então, como o Grêmio atrasou esse processo e deve ter, de fato, comprometido muito a evolução de muitos desses jogadores. Não pode cometer esse erro no futuro, para não precisar fazer uma transição tão rápida e tão bagunçada como foi esse episódio. Então, Ferreira fora também. E aí sim, Douglas Costa, lá na frente o Alisson pela esquerda, o Douglas Costa pela direita, e aí o ponto que para mim foi mais surpreendente. Tendência neste momento, existe a dúvida, mas a tendência neste momento é que jogue Diego Souza no jogo lá contra o Atlético Goianiense e não Borja. Mas neste caso a questão é muito mais física do que propriamente uma questão técnica de jogo, porque todos gostam muito do Borja, todos estão muito satisfeitos com ele. A questão hoje é com relação a colocar muitos jovens, e eu fiquei surpreso para mim com a questão do Juan, e também com essa ideia que eu recebi sobre Guilherme Guedes e também sobre Ferreira, dando um time cascudo, um time com uma média de idade bem mais alta. A gente só torce. A gente vai torcer para que essa seja a escolha correta. Mas a polêmica está criada, porque muitos queriam o Juan, muitos entendem que o Grêmio precisaria botar mais jogadores jovens, mas essa transição não vai ser agora, vai ser depois. Quando o Grêmio fez isso, e a gente vai lembrar o time, por exemplo, do Thiago Gomes no jogo contra o Fortaleza, tinham 8 meninos. Esse agora, vocês sabem quantos tem? Vocês pararam para pensar? Agora tem 1 no gol, 1 na lateral direita e 1 no meio campo. É o que tem. Não, 1 no gol, 1 na lateral direita e 1 no meio campo. É o que tem. 3. O Grêmio simplesmente inverteu o processo. Botou os veteranos, tirou os meninos, e que a sorte nos ajude. Lembrando que lá nós tínhamos muitos jogadores suspensos, é verdade, por isso que foi dessa forma, porque muitos titulares não podiam jogar. Mas só para fazer uma comparação aqui, criar uma ideia. A gente torce para que dê certo, porque esse é o entendimento, essa é a ideia, e o Grêmio vai para o jogo para tentar vencer, e nós vamos estar aqui torcendo e vibrando muito para que isso aconteça. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.